Esse é o primeiro vídeo que eu gravo para vocês desde que nós recebemos a notícia de que o Sebrasp vai ser a nossa banca e desde que saiu o edital. E portanto eu gostaria, antes de começar a fazer qualquer outra coisa das nossas aulas mensais, falar um pouco sobre isso. A gente vai primeiro falar das questões gerais acerca do Sebrasp, o que eu espero que a gente tenha em relação a mudanças da estrutura que a gente tinha antes para a estrutura que a gente vai ter atualmente, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Depois eu vou pegar e destrinchar o edital com vocês para mostrar algumas coisas importantes que mudaram em relação à prova do ano passado, tá? Não logo de cara, logo de cara. Primeira coisa que eu esperaria em relação ao Sebrasp. Primeira coisa que eu esperaria em relação ao Sebrasp. E eu vou anotar aqui na lousa para vocês, só para vocês terem aqui uma lista, tá? Primeira coisa que eu esperaria em relação ao Sebrasp é correções de melhor qualidade. Tanto a correção em si, quanto os recursos, a avaliação de recursos, tá? É, gente, eu não posso botar a mão no fogo em primeiro lugar, porque a gente não tem como saber exatamente tudo o que vai acontecer. E não me entendam errado, eu não tô aqui glorificando banca nenhuma. A gente não teve concurso sem problemas na época do Sebrasp, tá? O Sebrasp trouxe sim problemas em alguns momentos do nosso concurso. A gente teve inclusive uma segunda fase que teve data adiada por conta de erros do Sebrasp. Então, olha só, não é um discurso de glorificação, não é um discurso de elogio impensado, mas o que a gente via até 2018, o último ano do Sebrasp, eram correções de melhor qualidade. E isso acontece porque, vejam só, olhem aqui na minha cara. Uma, uma banca, para ter uma correção consistente, estável e justa, ela precisa de duas coisas. Primeiro, é uma grade de correção. Não estou falando de um padrão de resposta, estou falando de uma grade de correção. Vocês que fizeram oficial de chancelaria, por exemplo, vocês viram. É quando a banca delimita para você o que é esperado de cada solicitação feita, né? E ela cria rankings, né? Se você, então, sei lá, a banca pediu para você falar sobre informações confiáveis e privilegiadas, que nem na redação desse ano, desse mês para vocês. Teria lá assim, ó, falou de informações confiáveis de maneira superficial. Falou de informações confiáveis de maneira adequada. Falou de informações confiáveis de maneira eficiente. Tá vendo que você tem três aspectos. E aí o corretor ele não fica avaliando subjetivamente. Ele avalia subjetivamente no sentido de totalmente livre. Existe uma avaliação subjetiva, mas ela é vinculada à estrutura colocada pela grade de respostas. Tá? Essa é a primeira coisa que você precisa para uma boa correção. A segunda coisa que você precisa para uma boa correção são bons critérios. O Enem é um exemplo ótimo de bons critérios. Ele tem lá as 5 categorias que a banca avalia a tua nota, cada uma dessas categorias vale 200 pontos, e você tem definições muito claras do que você precisa fazer para tirar a nota máxima naquela categoria. A nossa banca, a nossa banca não tem não tem critérios claros e bem definidos. E o Sebrasp não traz isso pra gente. Tá? A gente viu no edital agora. Não há uma delimitação de critérios claros e bem definidos. Tá? Apresentação, capacidade de argumentação, capacidade de análise não é critério claro e bem definido. Tá? Critério claro e bem definido seria assim: olha, vale 3,5 pontos a coesão do teu texto, vale 1,5 ponto a coerência, vale 1,5 ponto a progressão coesiva. Assim, isso seria uma estrutura previsível de nota, na qual a gente conseguiria trabalhar efetivamente com melhoras e pioras em aspectos distintos do texto, como maneiras de ganhar mais nota e menos nota. Isso não acontece na nossa prova. Grade de correção. O Sebrasp de 2018 não fazia.
O IADES também não fazia até o ano passado. Em outros concursos, o Sebrasp tem feito grades de correção. Em outros concursos, eles têm feito. Pode ser que eles tragam pra gente, pode ser que eles não tragam. Não vou trabalhar com suposições. Vocês vão ver que muito dessa aula não vai ser suposição baseada em nada. Quando eu não tenho condições de fazer uma afirmação por não ter base antiga, não tem informações dos concursos de 2018, 17 e 16, ou porque não tem informações atuais, eu não vou fazer afirmações. A gente tem que trabalhar com o mínimo de suposições possível, tá? Então, por exemplo, em relação a se a gente vai ter grade de correção ou não, a resposta é não sei. Eu não sei se o Sebrasp vai implementar ou se ele não vai implementar isso. Para mim seria ótimo, eu gostaria muito que eles implementassem, seria muito bom para nossa correção se eles colocassem uma grade de correção e não apenas uma descrição geral do que você deveria fazer, que é o que eles têm feito nos padrões de resposta atualmente, tá? Previsão de edital é que tenha padrão de respostas. Não tem editão, não tem previsão no edital de que a gente tenha grade de correção. Seria ótimo, não temos previsão, ok? Se nós não temos nenhuma dessas duas coisas, quer dizer, uma delas a gente não tem com certeza e a outra a gente não tem potencialmente, por que, que as correções do Sebrasp são melhores? E eu vou dizer para vocês, por causa de uma questão e uma questão apenas. Eles contratam menos pessoas para nossa banca e isso significa gente de melhor qualidade, eles não precisam descer um nível demais para poder contratar gente. E dois, mais importante, nas provas do Sebrasp até 2018 nós tínhamos apenas uma pessoa corrigindo cada uma das atividades. Eu falei para vocês o que é o melhor mundo na correção justa, grade de correção e critérios claros. Se não temos isso, a segunda melhor opção é nós termos apenas uma pessoa corrigindo a nossa prova. Por quê? Porque isso implica efetivamente que, independentemente de essa pessoa ser leniente ou exigente, ela vai ser leniente com todo mundo ou ela vai ser exigente com todo mundo. Isso também dá muito mais espaço para o corretor para fazer penalizações mais severas. Porque quando você tem corretores diferentes fazendo correções e eles não têm uma grade de correção, eles não têm critérios de correção claros, isso leva normalmente a uma maior leniência, porque afinal de contas, se a sua nota é alta, você tem menos possibilidade de reclamar dessa sua nota. Era o que acontecia com o IADES claramente. Tá? Atualmente, isso não é mais uma verdade na nossa prova, pelo menos se eles mantiverem a mesma coisa que eles faziam na época do Sebrasp, tá? Na época que o Sebrasp era banca, até 2018. Espero que isso se mantenha. Isso seria ótimo. Pelo menos a gente pode não ter consistência de um ano para outro, porque se mudar a pessoa que corrige, muda todo o critério, mas existe uma lógica interna nas correções. E como eu falei para vocês, né, isso vai implicar mais justiça. Isso vai implicar menos chance de textos com qualidades diferentes, muito discrepantes, serem avaliados de maneira idêntica, o que acontecia nos anos anteriores por conta dos diferentes corretores com leniências diferentes que corrigiam a nossa prova, ok? Também falei dos recursos. O IADES tinha uma capacidade muito baixa de avaliação de recursos, no sentido de que na microestrutura a gente tinha muitos erros que eram mantidos. Muitas coisas. Eu não tô falando de erros no sentido de, eu, Fernando, discordo. Eu tô falando de erros do tipo, o meu aluno. Ele não. Ele teve uma penalização de vírgula, em que a banca basicamente pediu para ele separar o sujeito do predicado com vírgula, ou seja, uma vírgula obviamente errada do ponto de vista gramatical, que a banca mantém a penalização no recurso. Eu tô falando desse tipo de erro. Isso para mim é muito claro, não no sentido de a banca ser teimosa. Isso demonstra uma clareza em outra coisa, no fato de que a banca não está avaliando bem os recursos. Quando esse tipo de recurso óbvio, esse recurso que claramente deveria ter sido aceito, ele é recusado pela banca, normalmente isso significa que a avaliação está sendo ruim, que eles não estão avaliando ou que eles estão avaliando de maneira superficial. E isso era muito perceptível. Não era com todo mundo, tinha alguns recursos que eram aceitos, tinham recursos deferidos, principalmente na microestrutura, mas a gente também tinha casos muito comuns de situações erradas que se mantinham na construção da correção. E isso sem falar da macroestrutura, do conteúdo.
Se na microestrutura a gente tinha problemas, na macroestrutura, basicamente, os recursos eram pro forma. A banca não avaliava recursos na redação, não avaliava praticamente recursos no exercício. No resumo, eles avaliavam, porque você tem um gabarito, mas para vocês terem uma ideia, quando eu falo isso, eu não estou exagerando. Em 2023, eles aceitaram, eles deferiram um total de 0 recursos de conteúdo na redação. Seja em apresentação, seja em capacidade de argumentação, seja em capacidade de análise. Gente, 0. Agora me diga se você acha que uma banca é infalível, que é impossível que eles tenham errado. E a resposta é claro que não. Sempre vai haver mudanças de conteúdo. Foram 0 em 2023. Nos exercícios, dá para contar em 2 mãos o número de modificações que eles fizeram, sendo que nós temos quase 400 provas. Tá? Isso para mim indica muito claramente que eles não estavam avaliando os recursos de conteúdo, estavam mudando apenas aqueles erros crassos que deveriam ser modificados necessariamente. Tá? E se a gente tiver o Sebrasp de 2018 para antes de volta, nós temos uma banca com muito mais capacidade de avaliação de recursos. Isso é ótimo. Maravilha. Segunda coisa importante, segunda mudança importante que a gente pode ter é correções mais exigentes. Correções mais exigentes. Por que correções mais exigentes? Porque, assim, era desse jeito em 2018, 17, 16, 15, né, na época que o Sebrasp era banca. Eu comecei a dar aula em 2013 para o CACD, então eu peguei 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 6 anos de Sebrasp, e a gente sempre teve correções mais pesadas. Tá? Isso é um indicador de certeza? Não. Veja, eu estou falando de uma tendência com base no que a gente via da qualidade de correção do Sebrasp nos anos em que o Sebrasp foi banca. O Sebrasp é mais crica, eles avaliam estilo, eles avaliam estrutura textual de maneira bem mais aprofundada e eles tendem a penalizar os textos de maneira mais severa. Vai acontecer? Não vai acontecer? Gente, não sei. Mas sabe qual que é o problema? O problema é, sabe quando a gente vai descobrir se a correção vai ser mais exigente ou menos exigente? Quando sair o resultado provisório da segunda fase. É só nesse momento que a gente vai descobrir isso. Tá? Se a gente ficar com uma estratégia muito leniente e a gente tiver uma correção mais exigente, você tá ferrado. Se a gente fizer uma estratégia mais exigente e você tiver uma correção mais exigente, uma correção mais leniente, paciência. Não é o fim do mundo. Você estudou um pouquinho mais do que você deveria, né? Você poderia ter sido um pouco mais leniente nos seus estudos, mas você não tem prejuízos na sua nota. Considerando essas alternativas, essas 2 opções que você tem, o que é melhor como candidato, como candidata você fazer? Me parece muito claro que a melhor opção é trabalhar com uma correção mais exigente. Tá? Nas nossas correções em aula, vocês sabem que eu sempre fui mais realista do que o Rei em relação ao IADES. O IADES sempre foi muito mais leniente nas notas de conteúdo. Eu nunca corrigi do jeito que o IADES corrige, porque eu acredito simplesmente em que eu fazer uma correção que seria mais fácil para mim, uma correção mais leniente, leva a gente a perder a oportunidade de falar sobre técnica de escrita, sobre progressão semântica, sobre organização de ideias, todas coisas que são importantes para o concurso como um todo, ainda que de maneira indireta. Você não é avaliado na microestrutura, nas provas de direito, política internacional, história, geografia, etc, etc. Você não é avaliado nisso, mas indiretamente a clareza e a estrutura do seu texto, elas são as coisas que permitem, são os meios pelos quais você leva as informações para o seu corretor. E, portanto, a tendência é que um texto mais preciso seja mais facilmente lido do que um texto bagunçado e zoneado. E a gente vê isso nos guias de estudo. A gente vê que a gente tem gente que escreve mais complexo, a gente tem gente que escreve mais simples, a gente tem textos os mais variados nas questões dissertativas da antiga terceira fase, mas todos eles são claros, todos eles são precisos.
Isso é uma coisa importante. Portanto, na nossa aula, eu nunca diminuí o nível de dificuldade da correção. As minhas notas eram mais baixas por conta disso. Tá? Eu falava para vocês que eu não tinha o objetivo de emular a prova de maneira nenhuma por esse motivo que eu acabei de apresentar para vocês. Então, não há uma mudança muito grande para gente. Em termos estratégicos, não há uma mudança muito grande no que a gente já fazia, tá? No que a gente já fazia nas aulas de produção de texto, nas aulas práticas, tá? Como eu disse para vocês, não dá pra gente saber o que vai acontecer com a banca, mas a gente tem sempre que se preparar para o pior. Infelizmente, as candidatas e os candidatos da prova de 2024 vão ser os ratinhos de laboratório para a gente descobrir se a banca vai voltar para uma correção mais estilo Sebrasp que a gente tinha em 2018, 2017, 2016, ou se a gente vai ter uma correção mais básica, mais leniente, como era aquela do IADES. Uma coisa importante, uma última coisa importante sobre a banca. Gente, 2018, 2019, 20, 21, 22 e 23. Esses anos todos, ou seja, desde o Sebrasp, nós temos 3 pessoas na banca. O Alessandro Valle Candeias, diplomata de carreira que vocês conhecem talvez por aquele texto das relações Brasil e Argentina, um texto que praticamente todo candidato já leu ou pelo menos já viu. O Alessandro Valle Candeias, a Simone Alcântara e a Estefânia Zandomenico, duas professoras com conexão com a UNB e o Sebrasp. Tá? Essas 3 pessoas, elas se mantiveram como elaboradoras da prova de português em 2018, 19, 20, 21, 22 e 23. Ou seja, isso explica largamente porque nós não tivemos enormes, gigantescas mudanças na estrutura da prova. Mudou a correção ficou bem mais leniente, mas a prova em si, a maneira como o comando da redação é construído, a maneira como as questões de primeira fase são construídas, nada disso mudou de maneira extremamente absurda. Tá? A tendência é que se a gente tivesse alguma mudança mais severa, ela ia acontecer com o IADES, caso eles tirassem essas pessoas da banca e colocassem gente sem experiência de Sebrasp no nosso concurso. Tá? Agora que isso acabou, mesmo que essas 3 pessoas não continuem na banca, as pessoas que entraram no lugar delas são pessoas ligadas ao Sebrasp e, portanto, a tendência é de continuidade. Ah, mas professor, por que a correção era mais leniente se os elaboradores eram os mesmos? Porque os elaboradores não necessariamente são os corretores. E essa era a questão. No Sebrasp, a gente tinha, em alguns concursos, na maior parte deles, a gente tinha elaboradores que também eram corretores. Então, a mesma pessoa elaborava a questão e a mesma pessoa que elaborava a questão corrigia a questão. Isso era muito claro, por exemplo, nas matérias de terceira fase, da antiga terceira fase. A gente tinha, essa é a questão do Doracciotto. O Doracciotto era corretor da prova de história e você olhava para a prova do CACD e você sabia, provavelmente essa questão aqui é do Doracciotto. E era ele que corrigia, você não tinha 300 pessoas, ou sei lá, 5 pessoas diferentes corrigindo a questão. Era uma pessoa apenas corrigindo. A mesma coisa acontecia na prova de português. Tá? Eu espero, como eu falei para vocês no primeiro ponto, no ponto das correções de melhor qualidade, eu espero que isso se mantenha. Eu espero que isso se mantenha no sentido de que o que aconteceu em 2018, 2017, eu acho que vai voltar a acontecer agora em 2023, 2024. Tá? A gente vai tender a ter uma pessoa só, como eu falei para vocês, isso é ótimo pra gente. Tá? Mas quando você tem uma pessoa só, voltando para a conversa das correções mais exigentes, quando você tem uma pessoa só, essa pessoa tem mais liberdade para dar notas mais altas e notas mais baixas, sem que isso gere um problema de qualidade comparativa das provas. E era o que a gente via em 2018, 17, 16. Para vocês terem uma ideia, em 2018, por exemplo, o último ano que a gente teve o Sebrasp, as redações boas, elas tiravam entre 80 e 90% da nota máxima de conteúdo. Não tinha nota. Assim, tinha. Para não falar que não tinha nota máxima, em 2018 teve uma pessoa que tirou nota máxima. Foi uma aluna minha chamada. Não posso falar nome, esquece, foi mal.
Mas assim, teve uma nota máxima de conteúdo na prova, então essencialmente era basicamente impossível tirar nota máxima, e era bem difícil você tirar notas perto da máxima. Então naquela época a nota era 30, a nota máxima, era muito difícil você tirar 29, 29,5. Não era que nem nos anos atuais, em que todo mundo fica entre 37 e 40, né, nas notas dos anos anteriores. Então, o que acontecia era que a esmagadora maioria dos candidatos ficava, se tivesse as melhores redações, entre 80 e 95% da nota. Entre 80 e 95% da nota. As redações acima da média para boas, elas ficavam entre 60 e 80%, entre 70 e 80% da nota, tá? 60, 70, dependendo do ano, tem anos que era mais baixo, tem anos que era mais alto. E as redações ruins ou abaixo da média, elas ficavam entre 70 e 40% ou entre 60 e 40%, dependendo da qualidade, tá? E dependendo do ano. Teve anos que as notas foram mais altas, teve anos que as notas foram mais baixas. Mas se tivesse que apostar alguma coisa, eu não sou muito um homem de apostas, mas se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria em a gente ter o retorno desse maior nível de demanda, desse maior nível de exigência da prova. Para vocês que treinam, isso é uma notícia boa. É uma espada de Damocles. É uma espada de Damocles. Ela tá balançando em cima da cabeça de todo mundo. Mas quem treina melhor vai chegar na prova mais preparado para tirar notas acima da média. E o teu objetivo é esse. O teu objetivo não é tirar uma nota mais alta que a do ano passado, porque existe uma tendência muito grande, uma possibilidade muito grande de que não seja possível chegar nas notas altas do ano passado, com raríssimas exceções. Teu objetivo não é tirar uma nota mais alta do ponto de vista absoluto. Teu objetivo tem que ser tirar uma nota mais alta do ponto de vista relativo. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem? Maravilha. Essas são as questões que mudam em relação à estrutura geral das correções das provas do Sebrasp em relação ao que a gente tinha no IADES. Tá? Posso estar errado nessas previsões? Sim, porque elas são previsões. Tá? Elas são previsões. Mas elas não são suposições e boatos baseados em nada. Podem perceber que eu estou me baseando nas estruturas de banca dos últimos anos, em como os concursos eram em 2018, 17, 16, que era a época que o Sebrasp organizava a nossa prova. Eu tô me baseando na dinâmica e na tradição de correção do Sebrasp. O Sebrasp é uma banca que tem corrigido provas de maneira muito consistente em concursos os mais variados. Então, por exemplo, a correção do oficial de chancelaria, do concurso de oficial de chancelaria, que também foi elaborado pelo Sebrasp, teve a mesma estrutura, a mesma exigência, as mesmas demandas que a gente via nas provas de 2018, 17. Por quê? Porque isso é um padrão do Sebrasp, percebe? Isso não é um achismo do professor, isso é um padrão do Sebrasp. Eu apostaria na implementação desse padrão do Sebrasp na nossa prova. Pode acontecer? Pode não acontecer? Pode. Tá? Então, infelizmente, a gente está trabalhando, como eu falei para vocês, um pouco como ratinhos de laboratório. Vocês vão ser os ratinhos de laboratório que vão testar o que vai acontecer em relação à prova de 2024, tá? Para a gente, enfim, perceber a partir dos próximos anos o que vai acontecer, quais vão ser as tendências. O aluno de 2025, o aluno de 2026, ele vai ter aulas com muito mais certezas do que suposições. Felizmente para ele e para ela, infelizmente para você que está assistindo essa aula para a prova de 2024, tá? Agora vamos para as mudanças ligadas especificamente ao edital. Vamos começar pelo básico. Primeiro, mudanças estruturais. Em primeiro lugar, a mais óbvia, não temos mais exercício. Não temos mais exercício. Tá? Não temos mais o exercício, ele foi retirado da nossa prova, e isso implicou duas mudanças estruturais importantes pra gente, tá? Duas mudanças estruturais importantes. A primeira é a prova passou a ter 4 horas de duração. Ela não tem mais 5 horas de duração.
Tá? E nós tivemos uma redistribuição na pontuação. A redação vale a redação vale 70 pontos e o resumo vale 30 pontos. Sendo que a gente teve a seguinte divisão na redação. Vamos lá. Na redação. Microestrutura, que é a forma, né? A forma da prova, vai valer 25 pontos. Macroestrutura tem uma subdivisão, que é apresentação, capacidade de argumentação e capacidade de análise. São os três quesitos apresentados na nossa prova no edital. A apresentação vai valer 10 pontos, a argumentação vai valer 10 pontos, a análise vai valer 25 pontos. Essa é a divisão de notas. No resumo, a divisão micro-macro é uma divisão 50%, 50%. Então, 15 pontos de microestrutura, 15 pontos de macroestrutura. Também houve duas mudanças importantes em relação à penalização. Tá? Então, primeira coisa importante, a penalização passou a ser penalização. Passou a ser 0,5 por erro. Tá? E houve o fim, glória a qualquer entidade sobrenatural que você goste de glorificar, glória a essa entidade, não temos mais a fórmula do IADES que vinculava sua nota de microestrutura à sua nota de macroestrutura. Tá? Até o ano passado, aliás, no ano passado, eles implementaram uma fórmula em que a tua nota de micro era a nota de capacidade de análise menos os erros que você cometia, o que levava efetivamente a uma dupla penalização. Lembrando que dupla penalização é possível se a banca prever no edital. Né? Se a banca colocar no edital, se a banca informar no edital pra gente. Se ela apresentar essa informação, ela pode fazer. Tá? A banca previu, a banca penalizou. E aí você perdia, por exemplo, 2 pontos de capacidade de análise, você perdia efetivamente e automaticamente 2 pontos na nota de microestrutura. Isso acabou. Isso acabou. A partir de agora, tá? A partir de agora, a fórmula de microestrutura, tá? A fórmula de microestrutura é de micro, aqui vai ser micro, vai ser 25 menos o número de erros vezes 0,5 ou 15 menos 0,5 vezes os erros. Não temos mais a vinculação entre as notas de micro e macro. Isso é ótimo, isso é uma maravilha. Eu fico muito, muito feliz que a banca tenha mudado esse tipo de coisa. Última mudança de estrutura, eu deixei para o final de propósito, é que o resumo F, o resumo teve no edital prevista a sua extensão. E qual que é essa extensão? O resumo vai ter 15 a 30 linhas. O resumo vai ter 15 a 30 linhas. Tá? Ele vai ser menor. Importantíssimo. Isso aqui é uma coisa importante, tá, gente? Olhem aqui na minha cara de novo. No passado, nos editais anteriores, a gente não tinha previsão do tamanho do resumo. Tava escrito tava escrito no edital. Tava escrito no edital que haveria um tamanho relativo de 35% a 50% do original. Mas não havia definição de qual era o tamanho do original e, portanto, não havia definição de qual era o tamanho do texto. Ou seja, em outras palavras, a banca poderia mudar o tamanho do texto e, portanto, o tamanho da estrutura do resumo que você tinha que escrever a hora que eles quisessem e eles nem precisariam te avisar, o que é péssimo pra gente, porque às vezes você se prepara para um texto e a banca coloca um texto de outro tamanho para você. Isso é péssimo em termos de treinamento. E isso poderia acontecer.
Até o ano passado, isso poderia acontecer. Acontecia? Não. Também, ó, não quero ser o carregador das notícias péssimas, tá? Não quero ser alarmista. Não acontecia. Em 2021, 22 e 23, os 3 anos que nós tivemos resumos em que o original tinha mais ou menos 1.000 palavras, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do ano, e você tinha que escrever entre 35 e 50 linhas. Tivemos, portanto, uma diminuição do tamanho máximo do resumo de cerca de 50 linhas para 30 linhas, para cerca de 30 linhas. Isso é o tamanho máximo, tá? É o tamanho máximo. Dá para escrever um tamanho mínimo, antigamente era de 35, agora vai ser de 15. Basicamente, eles tiraram 20 linhas do tamanho final do resumo. Isso traz algumas perguntas importantes, tá? A gente já vai ter uma aula específica sobre as estratégias de resumo para a gente atualizar aquilo que a gente já fazia, tá? Vocês conhecem a estratégia, eu já passei para vocês. Agora é a gente atualizar essa estratégia. Já aviso que não tem tantas atualizações assim, tá? O que a gente já conversava vai continuar se aplicando com um ou outro ajuste, uma ou outra preocupação a mais. Mas, enfim, vamos voltar para a aula de agora. A aula de agora aqui é em relação às mudanças na prova. Então, não temos mais o exercício, temos uma prova de 4 horas de duração e não de 5, e teremos 2 provas no mesmo dia. Vai ser bem mais cansativo, tá? Você fazer a prova de português, depois uma prova da antiga terceira fase, depois na manhã seguinte, né, no domingo, fazer a prova de inglês, que teve a redação aumentada, a redação de inglês aumentou, e depois, na parte da tarde, fazer outra prova da antiga terceira fase, vai ser muito mais cansativo. E isso é importante, tá, gente? Vocês esquecem disso, né? Assim, são coisas que a gente fica falando de mudança no tamanho da redação, no tamanho do exercício, no tamanho do resumo, no tamanho das coisas, e a gente às vezes esquece de coisas importantes. Tá? A gente esquece de coisas importantes. Vai ser muito importante para você a questão do cansaço, a questão da recuperação, a questão física, tá? A questão de repetição, do punho, do esforço que você vai fazer. Essas questões vão ser importantes, porque você vai escrever. Vamos lá. 65 a 70 linhas em português. Depois você vai escrever 15 a 30 linhas no resumo. Aí você vai escrever duas questões de 60 linhas, duas questões de 40 linhas, o que dá aproximadamente, vamos lá, 2 páginas, 3 páginas, 2 páginas, 4 páginas, 6 páginas, vai dar quase 7 páginas na parte da tarde, quase 7 páginas na parte da tarde, e quase três, não, um pouquinho mais de 3 páginas na parte da manhã. São 10 páginas no primeiro dia e 10 páginas no segundo. Tá? É melhor do que o passado, porque no passado, só a prova de política internacional e de história, ambas já eram provas de 10 páginas, quando elas tinham extensão de 90 linhas e 60 linhas. Então, estamos melhor. Mas, se por um lado você vai escrever o mesmo tanto que você escreveria se você tivesse que fazer a prova de política internacional e de história, por outro lado, você vai ter que pensar em 4 disciplinas diferentes. Sendo que os textos de português e inglês, eles são construídos com muito mais esmero. Você tem que se preocupar muito mais com a estrutura na construção de uma dissertação de português e de uma dissertação de inglês. Não é a mesma coisa que escrever os textos de política internacional e história, em que essa preocupação excessiva com a estrutura não é tão necessária assim. Ela é importante, como eu falei para você, mas de maneira indireta, não é de maneira direta, não é de maneira nenhuma a sua prioridade. Então, essa é a próxima mudança que é importante de a gente anotar, tá? Então, 4. A prova de português não é mais a única do seu dia. Tem que levar isso em consideração na hora de pensar no seu período de treino, porque você vai ter que treinar para a segunda fase e para a terceira fase. Gente, eu tô chamando de segunda e terceira fase aqui só para facilitar a vida, tá? Eu sei que é a mesma coisa, que não é mais terceira fase. É só para vocês visualizarem de quais provas eu estou falando, né? No passado, até o ano passado, você poderia se preparar para as provas de português e inglês, depois se preparar para as provas da próxima fase. Agora, você vai ter que se preparar ao mesmo tempo. Então, essa mudança aqui, afeta a sua preparação e afeta o seu dia de prova. Tá? O sábado e o domingo em que efetivamente vai acontecer a prova para você. Nós temos mais 2 alterações
que são secundárias, mas elas são importantes no sentido de pelo menos vocês saberem que isso mudou. É muito importante destrinchar o edital. Não tem nada pior do que você ser pega ou pego de surpresa porque você deixou alguma questão ser passada de por você passou ela para trás, você ignorou que ela existia e isso te leva a uma penalização. No ano passado, por exemplo, só para ficar em um exemplo, no ano passado a gente teve a adição lá no edital da informação da palavra sobrescrita e de como a rasura deveria ser feita, né, a rasura na linha horizontal, e muita gente não viu isso no edital. Né. E aí as pessoas não viram isso no edital e elas foram lá e elas rabiscaram a palavra e a banca fez o favor de penalizar. Eu acho uma imbecilidade essa penalização, vou ser bem sincero, eu não tenho vergonha de falar isso, eu acho que é uma coisa. A banca ficar preocupada em avaliar, em ser fiscal de tipo de rasura, é uma coisa absurdamente bizarra, ainda mais considerando os problemas, as falhas de correção que a gente tinha em outros termos muito mais importantes, mas eles faziam. E essa é a primeira mudança importante de você saber que existe, não é tão crucial assim, mas não há mais previsão sobre tipo de rasura. Então, aquela delimitação que a gente tinha no edital do IADES, em que você tinha a afirmação de que era de inteira responsabilidade o seu texto e de que você seria penalizado por sobrescritos e rasuras indevidas e que se você quisesse cortar parte do texto, você deveria cortar com uma linha horizontal, aquela parte do edital não existe mais. E o que isso significa pra gente? Isso é uma coisa importante, tá? Então, essa informação, eu tô repensando aqui. Eu falei que não era tão importante assim, mas ela é importante sim, sabe por quê? Porque ela informa o que você deve fazer. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Gente, até 2018, a banca não penalizava palavras sobrescritas. E eles não penalizavam rasuras, a não ser que essas rasuras afetassem a legibilidade do texto. Então, você podia dar uma rabiscadinha, você podia pintar, você podia colocar entre parênteses, e você podia escrever uma palavra acima. Imagina que você percebeu o erro só no final do seu texto, que é muito comum, dicas de passagem. Você riscava a palavra, escrevia acima, nada disso era penalizado. O Sebrasp não penalizava nenhum tipo de rasura e nenhum tipo de palavra sobrescrita, a não ser que afetasse a sua legibilidade do texto. Então, se você escreve, por exemplo, um O em cima de um A, e aí a banca não sabe se você escreveu o A ou o O, aí eles te penalizavam. Se afetasse a legibilidade, eles te penalizavam. O que é óbvio, razoável e absolutamente aceitável. E, inclusive, eu apoio totalmente essa regra. Eu acho que seria maravilhoso. O IADES resolveu que seria importante fiscalizar as rasuras dos candidatos. A primeira coisa que eles começaram a penalizar foram as palavras sobrescritas. A primeira coisa que eles começaram a penalizar foram as palavras sobrescritas. A primeira vez que eles penalizaram, eles fizeram o favor de penalizar todas as utilizações. Então, se você utilizou palavras sobrescritas 5 vezes, você foi penalizado 5 vezes, mas eles voltaram atrás dos recursos, devolveram todas as pontuações, exceto uma, mas mantiveram a penalização, argumentando que a palavra sobrescrita era indevida. Minha opinião como professor, isso é absurdamente imbecil, porque você iguala os desiguais, você iguala o candidato que consegue fazer revisão efetiva do texto e corrigir o texto da única maneira possível de ser corrigido, você iguala esse candidato ao candidato que sequer percebeu que cometeu um erro, porque esses candidatos vão ser penalizados da mesma maneira, você vai ser penalizado do mesmo jeito, né, se você cometeu sobrescrito ou se você cometeu erro de português. É uma imbecilidade, é absurdamente sem noção. Tá? Mas, dane-se a minha opinião pessoal, o que importa é o que a banca fazia. A banca penalizava. E, portanto, você não deveria fazer. Eu lembro, assim, até falava para vocês estratégias, né? O que você usa de estratégia? Primeiro, como eles penalizam uma vez só, não é algo que você tem que definitivamente deixar de fazer. Você pode fazer, mas você só faz se houver um erro formal que você identifica claramente que vai ser penalizado, você não vai usar para trocar a palavra X pela Y só porque você acha a palavra Y mais bonitinha. Você vai trocar estruturas que estão erradas, efetivamente erradas, e precisam ser corrigidas. Primeiro. Segundo, você só vai fazer essa troca com o sobrescrito se não tiver outra maneira de acochambrar. Às vezes você pode cortar uma terceira palavra, às vezes você pode cortar um trecho do texto, e isso evita que você use o sobrescrito e, portanto, evita a pontuação. Cada
décimo vale nesse concurso. Se você puder evitar o sobrescrito, é melhor que você evite. Isso dito, seguiu essas duas regras, usa o sobrescrito. Usa, dane-se. Usa o sobrescrito. Por quê? Porque se você, por exemplo, fizer 2 correções, 3 correções, você sai no lucro. Percebe? Eu, como professor, virar para você e falar não use o sobrescrito, em termos estratégicos, é algo que não faz o menor sentido. Porque você, se você usar 2, 3, 4 vezes, você vai ser penalizado uma vez só. Tá? Essa era a estratégia que eu passava para os meus alunos. Essa era a estratégia que eu passava para os meus alunos. Ela continua sendo verdadeira. Tá? Ah, mas eles não penalizam, o Sebrasp não penalizava. Gente, sinceramente, vale a pena vocês arriscarem? Lembra que eu falei que vocês vão ser ratinhos de laboratório? Vocês vão ser ratinhos de laboratório. A banca tirou a previsão da rasura. Então, teoricamente, você pode rabiscar e, teoricamente, você pode sobrescrever. Teoricamente. Na prática, se eles quiserem penalizar, eles vão penalizar. Quer a gente queira, quer a gente não queira. O que você vai fazer, portanto? Você não vai se arriscar. O que eu tenho recomendado para os meus alunos é isso. Não se arrisca. Não se arrisca, simples assim. Usa apenas uma linha horizontal para cortar as palavras, quando você tiver que rasurar, não tem problema nenhum. E não sobrescreva, a não ser que você tenha, a não ser que você precise. Né? Depois de seguir as 2 regras que eu passei para você, pode sobrescrever, mas como regra, não sobrescreva. Tá? Apesar de não ter previsão sobre tipo de rasura. E tem uma segunda coisa que é interessante. Tá? É interessante, mas assim, essa aqui sim é menos importante, ela é mais para você saber. Tá? A banca, por algum motivo, tá? A banca, por algum motivo, não apresentou penalização para linhas além do máximo previsto. Existe uma penalização, tá? Existe uma penalização. Penalização. 1 ponto por linha faltante para o mínimo. Isso está escrito no edital. Que se você não escrever o número de linhas mínimo, você perde 1 ponto por linha. Essa é uma mudança. No passado, eles previam 2 pontos a menos por linha, seja linhas a menos, seja linhas a mais. Tá? No edital do Sebrasp, eles não previram absolutamente nada em relação à penalização para linhas além. Tá? Então, se você for no edital, vou até mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês. Ó. Número de linhas faltantes para o mínimo. 1 ponto para cada linha que faltar para o mínimo exigido. Mas não tem previsão de penalização para máximo. Para linhas máximas, para além da linha máxima. A mesma coisa para o resumo. Número de linhas faltantes para o mínimo, 1 ponto para cada linha que faltar para o mínimo exigido. Tá? Só temos penalização para o máximo. O que isso significa para a gente? O que isso significa para a gente? Olha só. Significa, teoricamente, que você poderia escrever além do máximo sem ser penalizado. Agora, você vai fazer isso? Não! Não inventa moda. Ah, o professor falou que não vai ter penalização, eu vou escrever uma redação de 90 linhas. É claro que você não vai. Não seja sem noção. Você vai fazer uma redação de até 70 linhas, você vai fazer um resumo de até 30. Tá? Isso pode ser um não problema. Isso pode ser um não problema. Por quê? Porque a banca pode colocar para você simplesmente folhas de respostas com 70 linhas, no caso da redação, e com 30 linhas, no caso do exercício, do resumo. E tá tudo certo, e você não tem nem condições, você nem pode escrever mais do que 30 linhas e mais do que 70 linhas. Agora, o CESP, o Sebrasp ele tinha nas folhas de resposta, ele tinha a tendência de não se preocupar com isso. Então as folhas de resposta costumavam ter mais linhas do que o necessário. Eles davam um espacinho a mais.
Tá? O IADES não. O IADES colocava exatamente o número de linhas que você precisava escrever. No Sebrasp, isso não era o fato. No Sebrasp, o fato era que eles colocavam mais linhas do que o necessário. Tá? E chegou a ter uma época, vou até contar uma historinha pra vocês. Chegou a ter uma época em que havia a mesma questão no edital do Sebrasp. Por isso que é bom a gente. Por isso que é bom falar com gente velha, tá vendo? Por isso que é bom eu ser velho e eu estar nesse concurso desde 2013. Porque a gente teve uma época em que a contagem de palavras era pedida, a banca não pedia contagem de linhas, ela pedia para você contar palavras de 600 a 650 palavras, e eles penalizavam você por palavras a menos e não penalizavam por palavras a mais, o que levava alguns candidatos e algumas candidatas a terem a estratégia consciente de escrever mais do que o necessário. Porque, na opinião deles, eles podiam argumentar melhor, de maneira mais aprofundada, e se diferenciar de outros candidatos dessa maneira. Uma estratégia que eu, como professor, eu nunca achei muito interessante. Eu sempre achei ela arriscada demais. Eu sempre achei que o custo-benefício dela não era bom o suficiente pra gente pensar nela de maneira clara. Mas tinha gente que fazia isso, e eu lembro até hoje a quantidade de gente que quebrou a cara porque não leu o edital de um ano para outro, quando eles adicionaram penalização por palavras a mais também. E aí a banca foi lá e penalizou a galera por um monte de pontos, porque eles escreveram palavras a mais sem perceber. Tá? Então, isso é só mais uma história, mais um caos. Né? Eu sou do interior, gente, me desculpa, eu conto caos, vocês sabem disso. Então, isso é mais um caos para mostrar para vocês como é importante a gente saber todos os aspectos do edital. Tá? Não acho que estrategicamente faz nenhum sentido você escrever mais do que o número máximo de linhas. Não façam isso. Se vocês falarem que fui eu que falei, eu nego, porque é mentira, tá? Mas saibam que a banca retirou a informação da penalização por linhas a mais do que o máximo do edital. A gente tem apenas a penalização por falta de linhas máximas, tá? Uma última mudança, que eu já estava deixando passar, mas é importante de a gente lembrar, é que na nossa estrutura do edital, pela primeira vez no concurso do CACD, pela primeira vez no concurso do CACD, está previsto a previsão de recurso contra o padrão de resposta. Previsão de recurso contra o padrão de resposta. Gente, isso é uma inovação do nosso concurso. Muito boa. Não é o primeiro concurso que acontece, tá? É uma inovação no CACD. No CACD é a primeira vez que acontece. Em outros concursos isso já é uma coisa bem comum de se acontecer. É uma implementação muito boa, tá? Então é uma coisa sensacional. Por quê? Porque permite que a gente discuta com a banca o gabarito, aquilo que eles definiram que está correto. Para vocês terem uma ideia, imaginem ano passado. Imaginem que no ano passado a banca vai lá no resumo e ela coloca uma informação que, na sua opinião, claramente não deveria ser parte do resumo. Digamos que você faça um argumento muito bom, muito bem construído, e você mande para a banca falando: olha, essa ideia aqui não poderia estar no gabarito, ela não está correta, ela não é necessária para um resumo. E digamos que a banca leia o teu recurso e eles concordem com você, que eles tenham a humildade intelectual para falar: caramba, essa pessoa está correta, ela está apresentando um argumento importante, um argumento correto, eu concordo com ela. O que esse corretor vai fazer? O que essa corretora vai fazer? Se ela tivesse essa informação, ela ia ligar para o IADES e falar: oi, por gentileza, vocês poderiam cancelar o resultado provisório do concurso? Porque quando que você poderia conversar com o cara? No momento do resultado provisório do concurso. Você só vai poder falar com a corretora ou com o corretor na hora que saísse o resultado provisório do concurso. E o resultado provisório já tem um gabarito definido. E a pessoa não pode mudar o gabarito, porque se ela mudar o gabarito para você, ela teria que mudar para todo mundo. E para mudar para todo mundo, ela tem que refazer a correção. Então, era possível isso? Não. O Sebrasp implementou isso. O Sebrasp implementou que nós vamos ter um recurso contra o padrão de resposta. Como vai ser esse recurso, nós não sabemos, porque nós não sabemos o que vai vir no padrão de respostas. Eu ficaria muito feliz se a gente recebesse uma grade de correção. E se a gente recebesse
um conjunto de quesitos, de critérios que estão sendo usados pela banca para avaliar a sua prova, como a gente teve no concurso de oficial de chancelaria e como é uma boa prática no ponto de vista da correção de idiomas. Eu ficaria muito feliz se fosse assim. No resumo, eu também ficaria muito feliz se eles apresentassem pra gente um conjunto de pontos, de informações que são necessárias e não um texto, porque nos últimos anos, basicamente o que eles apresentaram como padrão de respostas não era um padrão de respostas. Eles apresentaram pra gente um exemplo de resumo feito. Isso não é padrão de respostas. Padrão de respostas é, olha, essa informação, essa informação, essa informação, essa informação, essa informação. Vai ser considerado certo se você colocar isso aqui, vai ser considerado meio certo se você colocar isso aqui, vai ser considerado um quarto certo se você colocar isso aqui. Isso é um padrão de respostas. Isso é enfim, né, é uma grade de correções, na verdade, que é o nome que eu estou usando aqui, é uma grade de correção. Seria ótimo se a gente tivesse isso. E seria muito melhor ainda a gente poder fazer recursos em relação a isso, e por isso é legal que a banca tenha colocado. Tá? Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que a data do recurso, a data do recurso é, para vocês terem uma ideia, a prova, aliás, assim, deixa eu, a prova de português é no dia 12 de outubro. Tá? A prova de português é no dia 12 de outubro. A interposição de recurso contra o padrão de respostas vai ser nos dias 16 a 18 de outubro. Sendo que a prova, para vocês saberem, tá? A prova de política internacional e a prova de economia, elas são no dia 19. Tá? Então, assim, é quase uma piada sem graça. É quase uma piada sem graça. Eu tô rindo só porque, assim, eu tô rindo de nervoso. Eu não tô rindo porque eu acho engraçado, eu tô rindo de nervoso. Porque, assim, é maravilhoso que eles tenham criado a possibilidade de você fazer um recurso contra o padrão de respostas. É uma grande coisa ruim o fato deles terem colocado esse prazo no meio das duas provas. No meio das duas provas. É complicadíssimo. Vocês têm que estudar para as provas de política internacional e economia e nas outras provas. Tem outras duas provas. Tem a prova no dia 20 vai ter direito, espanhol e francês. Então, não dá para você parar o que você está fazendo para escrever recursos extensos de conteúdo. Então, o que, assim, para os meus alunos, o que a gente vai fazer é: eu vou trabalhar com vocês, a gente vai conversar no WhatsApp, a gente vai fazer um brainstorm de informações que são importantes e basicamente eu vou tirar um tempo do meu dia, eu escrevo um recurso, mando para vocês, vocês editam coisas e mandam para a banca. Tá? Eu escrevo o recurso para vocês porque eu não vou fazer prova de terceira fase, ou melhor, as provas, né, que não são mais terceira fase. Vocês estão me entendendo, tá? Toda vez que eu falo terceira fase, vocês estão me entendendo. Eu não vou fazer prova no fim de semana, então eu vou ter possibilidade de sentar com calma. Eu já vou ter tido tempo de avaliar a estrutura dos gabaritos, porque o padrão de respostas ele vai sair. Quer ver? Deixa eu ver aqui. O padrão de resposta sai no dia 15. Tá? Então, no dia 15 eu já vou ter tempo para analisar essas estruturas. E aí a gente, assim, eu consigo fazer isso para vocês. Tá? Eu consigo fazer isso para vocês. E então não se preocupem, pelo menos quem é meu aluno, não se preocupem, pode me mandar mensagem no WhatsApp, a gente vai conversando, a gente vai resolvendo e a gente escreve esses recursos, né, em relação às coisas. E assim, ao mesmo tempo eu vou ser bem discricionário, tá? Eu vou escrever recursos sobre coisas que eu considero que estão corretas. Eu não vou sair por aí escrevendo qualquer recurso sobre qualquer tema, independentemente de a pessoa achar interessante ou não, tá? Vai ter um pouco da discricionariedade do professor aqui nesse processo, porque é um processo que também eu sou uma pessoa só, né? É finito. Enfim, pra gente terminar, depois de tudo isso, pra gente terminar, temos uma última informação que não é uma mudança, tá? Ela não é uma mudança. Quer dizer, em termos é uma mudança porque no ano passado a gente teve um período diferente. Eu vou falar do período entre a primeira e a segunda fase, só pra vocês entenderem, tá? No ano passado a gente teve 3 semanas, no ano retrasado a gente teve 2 semanas. Então a gente tá tendo, olha só, estamos em um processo de aumento. Tivemos 2 semanas em 2022, tivemos 3 semanas em 2023, vamos ter 4 semanas. Então, 8. 4 semanas entre primeira e segunda fase. Tá? 4 semanas entre primeira e segunda fase. E essa última discussão vai ser sobre estratégia de prova. Se você não tem interesse em ouvir sobre estratégia de prova, você, né, beleza. As mudanças são essas, né? O vídeo acaba por aqui.
Mas se você tem interesse em conversar sobre estratégia de estudos, vamos conversar um pouquinho sobre estratégia de estudos. Tá? 4 semanas entre a primeira e a segunda fase, sendo que a segunda fase agora é composta de todas as provas dissertativas. O que isso significa na prática para você? Você candidata, você candidato que se considera competitivo. Já passou pelo edital, está estudando para as provas dissertativas, vai brigar de maneira concreta pelas vagas do concurso de 2024. Você, eu lamento dizer, você está em uma situação muito chata. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque não existe mais a separação entre provas de primeira fase e provas de segunda fase e provas de terceira fase. E, portanto, você não vai ter aquele período bonitinho, em que você vai poder efetivamente estudar só para a terceira fase. Tá? Isso já era difícil, tá? Nos últimos anos já a gente teve períodos muito mais curtos entre segunda e terceira fase, e portanto já tivemos épocas em que era necessário estudar para segunda e para terceira ao mesmo tempo, mas sempre teve, exceto em 2019, sempre teve um período mínimo para você estudar só para as provas de terceira fase. Agora não tem mais terceira fase e agora não tem mais esse período. Essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa importante. A gente tem que pensar nas datas. Vejam só. Olha só. Vamos trabalhar com as datas aqui. A prova da primeira fase. A prova da primeira fase vai ser realizada. A prova da primeira fase vai ser realizada dia 15/9. E o gabarito, infelizmente, o Sebrasp tem essa. O Sebrasp tem essa mania estúpida que eu não gosto, mas eles fazem isso. Eles lançam o gabarito só na terça-feira. Então, o gabarito sai dia 17/9. Então, ó, dia 15/9, primeira fase. Dia 17/9, gabarito. Quando vai sair o resultado final? Quando você recebe a informação do resultado final para a prova da segunda fase? É a convocação. Aquela que vai convocar as pessoas, os 140 candidatos, né, os 140 da Ampla, 140 dos negros e os candidatos dos PCD para a prova de segunda fase. Quando que isso vai sair? Dia 4/10. E a prova de língua portuguesa e as demais provas são no dia 12. Eu falei dia 10, não, desculpa, dia 4. Dia 4/10 é o resultado final da primeira fase. E dia 12/10 você já tem a primeira prova, a prova de português. A prova de português e a de história do Brasil, né? Dia 12 você tem português de manhã e história do Brasil de tarde. Vejam só, gente. Por que é importante vocês olharem para as datas? Pelo seguinte: quantas semanas nós temos aqui? Nós temos 4. Do dia 15/9 até o dia 12/10, nós temos efetivamente 4 semanas, menos de um mês. Né? Menos de 30 dias, 4 semanas. Se você acha que você vai poder esperar o resultado final da primeira fase para estudar para a segunda, e eu não estou falando só de português, estou falando de todas as matérias de segunda fase, você está enganadíssimo, porque você teria efetivamente 8 dias. 8 dias corridos. 4, 5, na verdade menos, né? 4, provavelmente vai sair de tarde, os resultados do Sebrasp costumam sair 6 horas da tarde. Não sei se vai ser o mesmo caso, se eles vão publicar no Diário Oficial, mas digamos que saia cedo no dia 4 e você está convocado. Você vai ter dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai ter 8 dias. Até o dia 11 para estudar. Dá para estudar bem para a prova de português? Dá para estudar bem para as provas de terceira fase em 8 dias? A resposta é não. Sendo bem sincero, não dá. Eu não. Eu tento fazer milagre, eu gosto de trabalhar com vocês, eu gosto de assim, a gente faz o mínimo necessário quando é necessário, a gente tem que ser pragmático nesse momento, mas em 8 dias não dá para se preparar bem para a prova de português. Não dá. Tá? Maravilha. Sobra, né?
começar antes. Sobra começar antes. Quando que você vai começar? Essa é uma pergunta muito importante. Quando você vai começar? Dá pra começar depois da primeira fase? A resposta é, olha, é um pouco melhor, né? Da primeira fase até o dia da realização da prova, nós temos aí menos de 30 dias, mas ainda assim a gente tem relativamente um mês. Mas veja só, você tem 30 dias para estudar? E a resposta é não. Porque o gabarito vai sair dia 17. Fora uma ou outra pessoa que é essencialmente um ciborgue, ninguém estuda na segunda-feira e na terça-feira. Assim, eu se você é uma das pessoas que estuda na segunda-feira e na terça-feira, depois de fazer a primeira fase, sem ter o gabarito em mãos, eu te aplaudo. Você é uma pessoa foda. Eu não tô tirando sarro, eu tô falando sério. Você é uma pessoa que tem a força de vontade e a capacidade de concentração que eu gostaria de ter. Mas o que eu vejo entre os candidatos e as candidatas é que você vai ter feito uma prova de manhã e de tarde no domingo, na segunda-feira você está cansada ou cansado, vocês são pessoas cansadas na segunda-feira. Você não vai ter o resultado, vai ter aquele monte de discussão sobre que questões estão certas, quais questões estão erradas, você vai ficar assistindo live do professor que vai comentar gabarito e várias outras coisas que, na minha opinião, são totalmente infrutíferas, mas eu sei que vocês fazem e vocês sabem que vocês fazem e tá tudo bem. Às vezes a gente precisa de um pouco de ócio, mesmo que seja um ócio criativo, para poder dar uma descansada na cabeça. Não é hora de estudar logo depois, no dia 16, no dia 17. O gabarito vai sair só dia 17. Se acontecer do mesmo jeito que o Sebrasp sempre faz, ele vai sair no final do dia 17. Então você já perdeu 2 dias. Você já perdeu 2 dias. Agora a gente continua a nossa vida. Você vai começar a estudar na quarta-feira? Olha, muitos de vocês conseguem começar a estudar na quarta-feira, mas muitos de vocês também não conseguem. Por quê? Porque você vai estar na noia do ranking. Ah, vamos colocar nota no ranking, vamos ver o que está acontecendo, vamos começar a escrever recurso, porque o período de recursos vai ser do dia 18 até o dia 19, não é? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu não estou falando besteira com vocês. A realização da prova é do dia 15 a 19, exatamente. Interposição de recursos é do dia 18 a 19. Então, muitos de vocês vão estar escrevendo recursos, vão estar conversando com seus professores para escrever recursos, e isso significa que, né? Ah, não, e aí, mesmo que você não esteja escrevendo recursos, tem o limbo, tem o maldito limbo. E eu vou contar um negócio para você que tá me ouvindo, até esse momento. Muito obrigado por me ouvir até esse momento, diga-se de passagem. Mas, é, se você é, está fazendo esse concurso pela primeira vez, eu vou te contar um negócio. Você que não faz pela primeira vez, você também provavelmente já sabe disso, mas é uma coisa importante. Tá? As notas de um concurso são uma curva de sino, né? A curva de sino, a curva de Bell. É, é, elas são assim, né? Então a maior parte das pessoas está no centro, a maior parte das pessoas está no meio. Isso significa o que na prática? Isso significa que, na hora que sair o gabarito, a gente vai ter um conjunto de minoria que vai ter tirado notas absurdamente altas. E essa galera a gente sabe que passou. Esse povo pode socar a cara no livro porque eles vão ter que estudar. A gente vai ter um grupo de minoria que sabe que não passou, que tirou notas muito abaixo do corte dos últimos anos, né? Sendo que o corte dos últimos anos foi 68 a 70%. Tá? Lembrando que essa é a nota de corte. É, vai aumentar ou não? Não sei, não é meu objetivo ficar fazendo suposições aqui. Tô falando só da nota dos últimos anos. Mas vai ter gente que vai estar muito longe dessa nota e, portanto, sabe que não vai passar. E aí você vai ter uns 70 a 80% dos candidatos, pouquinho menos, pouquinho mais, que vai estar no maldito limbo. Aquilo que a gente chama de limbo, que é aquela situação em que ou você tá perto do corte para baixo, ou você tá perto do corte para cima. E considerando que vai haver mudanças de gabarito, porque sempre há mudanças de gabarito, né, a gente não sabe quem dessas pessoas vai estar na prova da segunda fase. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Eu tô falando tudo isso pra vocês porque o período de estudos entre a primeira e a segunda fase é um período marcado pela incerteza. É um período em que
você como candidata, você como candidato, você estará com grandes chances incerto acerca de se você deve estudar ou não. É claro que essa certeza ela é tanto maior quanto maior for a sua nota provisória em relação àquilo que o gabarito provisório apresentou pra gente, em relação àquilo que a gente está esperando que seja nota de corte. Mas nota de corte não é uma ciência exata. A gente não sabe onde a nota de corte vai cair. Não existe lógica, não tente trabalhar com lógica. No ano passado, por exemplo, a gente teve um aumento gigantesco do número de pessoas chamadas na segunda fase. E aí, várias pessoas baseadas na lógica de Zé Ninguém falaram que o que ia acontecer com a nota de corte? A nota de corte vai cair. Muito mais gente vai ser aprovada na prova da segunda fase, para a prova da segunda fase, a nota de corte vai cair. O que aconteceu com a nota de corte? Ela subiu. Ela subiu. Quase 2 pontos. Por quê? Porque de ano para ano o nível de dificuldade da prova muda, minha gente. Não existe uma ciência exata, não é só a gente pegar o número de aprovados e olhar na tabela do ano passado qual foi a nota que o número 140 tirou para chegar na nota de corte na ampla. Aliás, se vocês quiserem saber, a nota foi 52,13, se eu não me engano. 52 e alguma coisinha. A nota do número 140 na prova do ano passado. Mas isso não significa nada, porque se a prova for mais difícil, o número 140 vai cair. Se a prova for mais fácil, o número 140 vai subir. Então, veja só. Você chega numa situação de muita incerteza. E é um período em que a capacidade de você ter disciplina, saúde mental e capacidade de estudar no contexto de incerteza é o que define o ganho de vantagens relativas em relação aos outros candidatos. Relativas aos outros candidatos. As pessoas que saem melhor preparadas desse período são as pessoas que conseguem isolar melhor a incerteza, o desconforto, a ansiedade e as questões físicas e mentais ligadas ao fato de que você estará em um período de incerteza. Percebe? É por isso que é tão importante a gente falar de datas. Porque muitas vezes vocês colocam a aprovação de vocês apenas na questão de escrever. Você precisa escrever, 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 produzir, 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 mas não é só isso. É escrever e produzir em um contexto de incerteza, em um contexto de desconforto. Em um contexto em que, sinceramente, você talvez não saiba se você vai estar na segunda fase ou não. E todo ano tem a pessoa que tirou uma nota que acha que não vai estar na segunda fase, que não estuda durante esse período e que passa para a segunda fase. E aí ela acabou de perder o ano dela. Porque ela não vai chegar competitiva. É assim, num concurso competitivo como o nosso, não é maldade da minha parte dizer isso. Se você fica um mês, o mês mais importante, o mês mais próximo da prova, sem estudar, você vai ser superado, você vai ser ultrapassado pelas pessoas que ficaram estudando. E a gente tem essa situação que é um saco. A gente tem essa situação que é um saco. Por quê? Porque a verdade é, se você deixar pra estudar depois do gabarito, você provavelmente vai começar a estudar lá pro dia 18, 19. Digamos que você seja muito eficiente, você começa dia 18, na quarta-feira. Se você for uma pessoa com um pouquinho mais de incerteza, você vai esperar o ranking ser preenchido, isso vai acontecer no dia 18, no dia 19. Você vai ficar perguntando pros professores, tem professor que adora fazer previsão de nota de corte. Eu acho uma coisa meio complicada, mas aí você vai perguntar pros professores para descobrir o que eles acham, o que o cursinho acha, e não sei o que lá. E nessa brincadeira, se você perder a primeira semana de estudos, você perdeu 1/4 de tudo que você tem de tempo. É muita coisa. É muito rápido. É muito rápido. Toma com isso o fato de que você não pode fazer uma última semana de estudos muito pesada. Porque a última semana de estudos você tem que estar bem para fazer 4 provas no sábado e no domingo. Então, por exemplo, para os meus alunos nos intensivos, eu conto para vocês. Para os meus alunos, no intensivo, eu recomendo fortemente que o último simulado que eles façam seja escrito no máximo no domingo à noite. Para eles ficarem segunda, terça, quarta, quinta e sexta sem escrever provas completas. Porque de nada adianta você escrever uma prova completa para mim na quinta-feira, para eu corrigir essa prova na quinta-feira à noite e você receber a correção, se no sábado você vai estar com a mão acabada porque você treinou mais do que você deveria. Percebe? Essas coisas indiretas, essas coisas, elas não estão escritas no edital. Você não faz aula sobre isso.
mas elas são importantes de serem consideradas. E é por conta de tudo isso que eu vou contar pra vocês, que eu estou tendendo, no meu intensivo, por exemplo, no meu intensivo eu tô tendendo a começar antes da primeira fase. Eu vou começar talvez com um simulado só pra gente esquentar os motores e começar a escrever. E aí a gente começaria 15 dias antes da primeira fase, a gente começaria 15 dias antes da primeira fase, tá? E aí a gente, depois de começar 15 dias antes da primeira fase, a gente faria um simulado, descansaria antes do TPS, e aí voltaria para escrever nas 4 semanas que vem depois, faria 5 simulados. 5 simulados eu acho que é um número extremamente razoável, tá? Dá até para trabalhar com um pouquinho menos, mas eu acho que 5 simulados é um número extremamente razoável para praticamente todos os envolvidos no concurso, em termos de treino, para poder escrever para nossa prova. É o que eu tenho feito com os meus alunos nos últimos anos, tá? É o que eu tenho feito nos últimos anos. Faz 4 anos que eu faço 5 simulados. E tem sido um número bem satisfatório para trabalhar com a galera. Então, no ano passado, por exemplo, dos 50 aprovados, 12 fizeram o meu curso. Né? E eles fizeram esse curso com 5 simulados. Tá? Eu acho que funciona. Então, a gente pode ajustar no caso a caso, mas normalmente a gente trabalha com uma estrutura fixa. E eu ainda estou pensando, vou ser sincero com vocês, eu ainda estou decidindo se eu vou fazer o curso começando antes da primeira fase ou se eu vou fazer depois. Mas a minha preocupação com fazer esse curso começando depois é vocês começarem a escrever só na segunda semana depois. Porque, imagina, é uma prova de português. Aí você vai fazer o gabarito na terça-feira. Aí isso é terça-feira de noite. Você não vai fazer matrícula na terça-feira de noite porque eu não vou estar disponível às 7, 8 horas da noite para fazer matrícula porque eu sou um ser humano e eu descanso no período da noite. E aí a gente vai começar a fazer as matrículas na quarta-feira, e você vai escrever um simulado na quarta-feira para a quarta-feira? Não, você vai escrever para quinta, você vai escrever para sexta. Se você demora um pouquinho mais para fazer a matrícula comigo, se demora para quinta, se demora para sexta, já era. Tem grande chance de você não fazer um simulado na primeira semana. Isso é ruim, percebe? Então estamos numa situação muito difícil. Eu tenho certeza que seus professores de direito, de economia, de política internacional também estão esquentando a cabeça para criar um curso que seja eficiente o suficiente para que vocês estudem para a segunda fase, sem atrapalhar a primeira, porque tem isso. A primeira fase é o grande gargalo, mas ela não vale nada pro final. Se você estuda só para a primeira fase e você não se prepara para a segunda, você não vai ser competitivo no concurso de 2024. Se você estuda só para a segunda e esquece da primeira, você provavelmente nem vai fazer a prova da segunda fase. A grande questão de US$ 1 milhão é você encontrar esse equilíbrio entre as duas coisas. E esse equilíbrio não é uma coisa idêntica para todo mundo. Esse equilíbrio ele muda de pessoa para pessoa, de preparação para preparação, de background para background, e portanto, essa é a pergunta de US$ 1 milhão que você tem que fazer. O que você vai priorizar no contexto da realização do concurso? Tá? O candidato ideal, o tipo ideal weberiano, tá? Vai estudar para a primeira, para a segunda e para a terceira fase. Tá? Não durante todo o tempo. Provavelmente vai ter um período de foco na primeira fase, depois vai começar a escrever para a segunda e para a terceira, que não é mais terceira, mas vocês estão me entendendo. E nesse processo vai envolver as três coisas, né, os três tipos de prova, até que no período pós primeira fase, aí você foca só nas provas de línguas e nas provas de conteúdo dissertativas. Né? Aí é uma coisa que assim, né? Nesse período entre a primeira fase e a segunda fase, o foco é mais fácil. A dificuldade, como eu falei para vocês, é subjetiva. É o contexto de insegurança, é o contexto de desconforto, é o contexto de você ter a capacidade mental de focar nos seus estudos nesse contexto ruim que a banca coloca pra gente, no qual você vai ter basicamente só 8 dias de certeza. Você só sabe que você vai fazer a prova a partir do dia 4/10, sendo que a prova é dia 12. Tudo bem? Então é isso. Essa seria a aula sobre as questões importantes da prova da segunda fase. Eu já aproveitei para entrar um pouquinho em como que vai ser o nosso intensivo, tá? É, Detalhes do intensivo eu apresento depois para vocês, não é hora agora. Provavelmente a pré-matrícula vai abrir no meu site, tá? No fernandoentratiz.com. E aí você entra lá e faz a pré-matrícula. Mas por enquanto ele ainda não está liberado. Ele vai ser liberado provavelmente a partir da semana do dia. Deixa eu ver que dia que é hoje.
Provavelmente a partir da semana do dia 22 de julho ele vai ser liberado, talvez mais pro final da semana, mas aí eu vou também decidir se vai ser um curso de 4 simulados começando depois da primeira fase ou um curso de 5 simulados começando antes da primeira fase. Eu até fiz uma enquete com alguns de vocês e eu tô percebendo que existe uma divisão muito grande. Tem muita gente que quer começar antes e muita gente que quer começar depois. Mas enfim, então saibam disso, e aí, assim, eu vou tomar uma água, vocês não precisam ficar sabendo disso, porque eu vou dar pause na gravação, e aí logo em seguida eu já vou falar agora pra vocês sobre as mudanças no resumo especificamente. Tudo bem? Até daqui um segundo, na verdade pra vocês vai ser instantâneo.